presidenta, mas não poderia deixar de passar essa sessão numa semana tão violenta para as mulheres. Nós tivemos feminicídios ocorridos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e temos denunciado aqui diuturnamente que as políticas de proteção para as mulheres não têm funcionado. É importante dizer que o caso da Michele chama muita atenção. Michele Pinto, de 39 anos, teve o corpo incendiado, inclusive com pessoas filmando o seu corpo sendo incendiado numa estação de trem de Augusto Vasconcelos. Ela foi levada para o hospital com queimadura de 90% do seu corpo e veio a falecer 2 dias depois. E ela e o principal, suspeito é o ex-marido, e ele, Edmilson Félix do Nascimento, de 44 anos, que é possível que ele tenha se jogado da ponte Rio e Niterói depois de cometer esse ato. Ou seja, senhora presidenta, é evidente que o que estamos vivendo é uma lógica tanto machista, misógina, que coloca essas mulheres como se fossem propriedades desses homens e que destroem famílias. A gente precisa lembrar que ela deixa uma filha e a família, obviamente, não sabe por qual caminho seguir nesse momento de mais um feminicídio. Então, eu quero aqui deixar expressa a minha solidariedade para a família da Michele e lembrar que dentro dessa casa aqui tramitam projetos de lei, inclusive foi feita uma CPI sobre o feminicídio, a deputada Marta Rocha presidiu essa CPI, eu pude ser membro também e acompanhar essa CPI. São vários projetos de lei que já poderiam, inclusive, no cuidado com não só com os familiares dessa vítima, porque é óbvio, tem uma criança órfã. Eu tenho na minha própria família, senhora presidenta, um caso de feminicídio, onde a gente ficou com a Mariana com 6 meses de idade, que ficou órfã. Então, isso destrói famílias e, é claro, esse não é um caso isolado, porque muitas vezes a gente fala do feminicídio, da violência contra a mulher, e as pessoas acham que são casos isolados. Não são. Segundo os dados do painel interativo Monitor da Violência contra a Mulher, que foi implementado recentemente pelo Instituto de Segurança Pública, o ISP, houve um aumento, senhora presidenta, de 25% dos casos de feminicídio no estado do Rio de Janeiro, em fevereiro, se comparado com os mesmos meses do ano passado. Enquanto em 2023 ocorreram 16 casos de feminicídio entre janeiro e fevereiro de 2023, no mesmo período desse ano, 2024, já ocorreram 20 casos de feminicídio. Ou seja, de novo, senhora presidenta, temos as nossas mulheres colocadas numa situação de alto risco no Rio de Janeiro. Não à toa, esse é o estado, senhora presidenta, que depois de São Paulo é o estado que mais mata suas mulheres. Então, a gente precisa não só de uma rede de proteção eficaz que garanta que essa mulher não vá ser assassinada por quem quer que seja, mas também que garanta uma reparação. Por exemplo, a gente vê o tempo inteiro essas mulheres precisando de políticas que resguardem a sua independência financeira do companheiro, que muitas vezes é o violento que está dentro da sua casa, forçando, inclusive, toda a violência psicológica, física, moral e material, porque ela depende deste homem para a sustentabilidade da sua família. Então, é importante, tem projetos nessa casa que falam com relação à possibilidade dessa mulher ter uma independência financeira, ou seja, mulheres vítimas de violência poderem acessar empregos dignos, para que ela não tenha a lógica da violência patrimonial e material. E outro dado que chama a atenção são os indicadores da tentativa de feminicídio. Enquanto entre janeiro e fevereiro de 2023 ocorreram 53 casos de tentativa de feminicídio no estado, só esse ano, senhora presidente, cresceu em 53% o caso de números de tentativas de feminicídio, o que representa 82 casos entre janeiro e fevereiro. Ou seja, a gente precisa atuar para reverter esse cenário, um cenário que demonstra o esvaziamento, ou a falta, ou a negligência, ou a omissão com políticas públicas que resguardem essa mulher, de proteção também com relação à violência de gênero, que ocorre dentro da casa dessas mulheres, mas também que pode ocorrer no espaço público. Mas lembrar que
a maioria da violência contra a mulher acontece onde ela deveria estar mais segura, que é dentro da sua própria casa. E relembrar também que 25% dos casos de feminicídio são com arma de fogo. Então, não adianta dizer que políticas de tentativa de assegurar a vida dessas mulheres não passa por todo um processo de reconhecimento de trabalho e renda, de reconhecimento, inclusive, do seu trabalho não remunerado, porque muitas vezes essas mulheres ou cuidando de alguém acamado, e passa também pelo reconhecimento dessa sociedade, enquanto o machismo, a misoginia, a tentativa de submeter essas mulheres às vontades e desejos dos homens, colocam essas mulheres, sem dúvida nenhuma, numa situação de risco. Então, fica aqui a minha solidariedade a essas famílias enlutadas, mas também fica um aviso e uma solicitação, senhora presidenta, que a gente possa garantir que as leis que tramitam dentro dessa casa venham à pauta, para que a gente garanta que essas mulheres não sejam vítimas dos seus próprios maridos dentro das suas próprias casas. Então, muito obrigada, senhora presidenta. Desculpe por me estender, mas era um caso que a gente não pode deixar de falar no expediente ordinário dessa casa. Obrigada.